Depois do meu término, minha família não apenas ficou do lado da minha ex, eles deram a ela o meu lugar à mesa. Disseram para mim: você pode vir no Natal, se prometer não deixar as coisas constrangedoras. Eu apenas ri e disse: prefiro congelar sozinha do que fingir que isso é família. 4 dias depois, puxei uma alavanca e assisti ao feriado perfeito deles desmoronar. Minha tia foi a primeira a ceder: por favor, só diga o que você quer. Meu nome é Eva. Tenho 32 anos. E até o último Natal, eu achava que minha família era imperfeita, mas funcional. Sabe, aquele tipo de disfunção que você revira os olhos mas tolera porque, bem, é família. Essa ilusão se despedaçou nas semanas seguintes ao meu término com a Cara. Estivemos juntos por quase 6 anos. Minha mãe costumava chamá-la de a filha que nunca teve. Minhas primas a convidavam para noites das garotas e fins de semana em spa. Ela se encaixava como uma peça de quebra-cabeça feita sob medida que minha família nem sabia que faltava. Então, quando tudo desmoronou entre nós, eu não esperava que eles a expulsassem. Mas também não esperava que me expulsassem. O término não foi turbulento, pelo menos por fora. Sem traição, sem brigas feias. Apenas uma erosão emocional lenta. Cara queria filhos para ontem, e eu nem tinha certeza se queria tê-los algum dia. Tentamos terapia. Conversamos, discutimos, choramos. No fim, ela arrumou uma mala, deixou a chave do apartamento e saiu. Eu não corri atrás dela. Esse, aparentemente, foi o meu grande crime. Eu não contei a ninguém imediatamente. Eu precisava de espaço. Mas Cara contou. Ela foi direto para a casa da minha mãe, chorando, dizendo que não sabia o que tinha acontecido, que eu simplesmente desisti dela. Minha mãe me ligou 3 dias depois, não para saber como eu estava, nem mesmo para confirmar o término. Ela apenas disse: espero que você saiba que a machucou profundamente, Eva. Ela merece coisa melhor. Clique. Foi só isso. Na semana seguinte, recebi uma mensagem em grupo da minha tia confirmando os detalhes do jantar de Natal da família. Na casa da vovó, como sempre. Às 17 horas em ponto. Eu ainda não tinha decidido se iria. Tudo estava muito sensível e estranho. Então percebi algo esquisito. Cara estava marcada na mensagem do grupo. Cara. Minha ex, que não fazia parte da família há nem um mês. Então respondi, perguntando se era um erro. Meu tio respondeu antes de todo mundo. Ela ainda é da família para nós, Eva. Não torne isso constrangedor. Não torne isso constrangedor. Essa frase ecoou na minha cabeça por horas, como se eu fosse o responsável por perturbar a paz. Como se eu fosse a tempestade com a qual todos precisavam andar com cuidado. Não o cara que perdeu a parceira e foi silenciosamente apagado das próprias tradições da família. Tentei não pensar demais nisso. Talvez fosse só um mal-entendido. Então minha mãe ligou. Ela nunca liga, a não ser que seja sério. Oi, querido. Escuta, sei que este ano está um pouco diferente, começou naquele tom meloso que ela usa antes de dizer algo horrível, mas todos achamos que seria melhor se você viesse ao Natal. Contanto que prometa não causar uma cena. Só queremos que as coisas sejam tranquilas para as crianças. Tranquilas para as crianças. E lá estava. Não só Cara ainda estava convidada, como aparentemente tinha recebido o meu lugar. Literalmente. A vovó sempre fazia cartões de lugar. Descobri pela minha prima Geis que o meu não existia este ano. Cara ia sentar entre a mamãe e a tia Lisa. É mais fácil assim. Geis tinha mandado por mensagem. Como se isso tornasse tudo aceitável. Como se eu fosse um problema a ser administrado. Não um filho, não um ser humano. Sentei no meu apartamento naquela noite, o silêncio me pressionando, e ri. Não com amargura, nem com raiva. Apenas uma risada quieta e cansada. Me dei conta de como tudo aquilo era ridículo. Passei anos me desdobrando por essa família. Paguei a hipoteca dos meus pais quando meu pai ficou doente, ajudei o negócio falido do meu tio a se manter durante a pandemia. Até assinei como fiador num financiamento de carro para o meu irmão no ano passado. E agora? Agora estavam me pedindo para não tornar as coisas constrangedoras. Então respondi à minha mãe na manhã seguinte. Há apenas uma frase. Prefiro congelar sozinho do que fingir que isso é família. Depois desliguei o celular. Nos dias seguintes, não ouvi uma palavra de ninguém. Ninguém ligou. Ninguém perguntou se eu estava bem. Mas eu tinha algumas coisas para resolver. Especificamente, algumas alavancas que eu podia puxar. Veja, o que ninguém na minha família nunca entendeu direito foi o quanto eles dependiam de mim nos bastidores. Eles adoravam se gabar de união e trabalho em equipe. Mas quando a coisa apertava, geralmente era eu quem pagava a conta ou resolvia a bagunça. E eu tinha recibos.
Recibos literais. Não fiz nada imediatamente. Dei um tempo. Queria ver se alguém ia me procurar, pedir desculpas, talvez mostrar um mínimo de empatia. Não mostraram. Mas percebi que, na véspera de Natal, Cara postou uma foto no Instagram dela e da minha mãe com aventais combinando, rindo na cozinha. A legenda dizia, em De volta onde pertenço, emoji de coração, família. Meu estômago revirou, mas só por um instante. Naquela noite, abri meu laptop. A primeira coisa que fiz foi entrar no portal do financiamento do carro. Aquele que eu tinha coassinado para o meu irmão Josh. Eu não cancelei nada. Apenas removi meu nome como fiador. Isso automaticamente acionou uma revisão de crédito na conta dele. Ele já tinha perdido alguns pagamentos. Eu sabia disso. Estava cobrindo essas parcelas em silêncio para proteger a pontuação dele. Depois, acessei o site da financiadora da hipoteca. Os pagamentos estavam em dia, mas só porque eu havia programado uma transferência automática da minha conta empresarial. Cancelei. A próxima parcela venceria em 5 de janeiro. Depois, fui para o contrato da loja do meu tio, o pequeno café no centro da cidade que eu tinha ajudado a alugar em meu nome durante a Covid, para que ele não perdesse o imóvel. Entrei em contato com o administrador da propriedade e informei que não renovaria o contrato. O aluguel venceria em 3 meses. Mesmo assim, não falei nada. Apenas esperei. A manhã de Natal veio e passou. Sem mensagens, sem ligações. Só mais uma foto da Cara cercada pela minha família, com a legenda "Em casa para as festas", emoji de coração. Minha mandíbula travou, mas me contive. Eu não ia mandar mensagens raivosas nem postar indiretas no Instagram. Ia deixar a gravidade agir. E ela agiu. Em 29 de dezembro, quem cedeu primeiro foi minha tia Lisa. Apareceu na frente do meu prédio, tremendo num casaco fino, segurando um pote de biscoitos como se fosse uma oferta de paz. Não a deixei entrar, mas atendi o interfone. Evan, querido, por favor. A gente só quer conversar, disse ela. A voz dela tremia um pouco. Seu tio me contou sobre o contrato do café. Ele está em pânico. Só diga o que você quer. Eu não respondi. Não naquele momento. Fiquei observando pela janela do meu apartamento no segundo andar, ela segurando o pote de biscoitos, olhando para o prédio como se ele fosse engoli-la. Depois de 1 minuto, ela foi embora, os passos hesitantes, como se esperasse que eu corresse atrás dela. Eu não corri. Em vez disso, me sentei à mesa, abri meu caderno, aquele onde anotei todos os favores, empréstimos temporários, todos os resgates silenciosos que ofereci nos últimos 5 anos, e comecei a riscar nomes. Não por mesquinharia, mas por clareza. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava reagindo emocionalmente. Estava apenas escolhendo parar de sustentar pessoas que só viam meu valor quando eu era útil para elas. 30 de dezembro. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Deixei tocar até parar. Depois de novo, 5 minutos depois. Em seguida, uma mensagem. Evan, é o Josh. Precisamos conversar. Por favor. Estou na casa da mamãe. Podemos nos encontrar? Essa doeu, não vou mentir. Meu irmão mais novo e eu sempre tivemos uma relação estranha. Ele era o queridinho da família, capitão do time de futebol, carisma no máximo. Quando foi demitido do emprego no ano passado e não tinha para onde ir, não hesitei. Ajudei ele a se reerguer, paguei parcelas do carro, até dirigi por 2 horas para ajudá-lo a se mudar para um novo apartamento. E agora ele me ligava como se eu fosse o problema. Não respondi. Ele ligou de novo à noite. Dessa vez, deixou uma mensagem de voz. Evan. Olha, eu não sabia o que a mamãe e a Cara estavam fazendo, tá? Achei que você estava de boa com isso. Você não falou nada. Por favor, me liga, Cara. Eles estão surtando. Eles estão surtando. Não que ele estivesse arrependido. Não que se sentisse culpado. Eles estavam surtando. 31 de dezembro, 23h40. Enquanto a maioria das pessoas brindava com champanhe e esperava a bola cair na Times Square, eu estava sozinho na varanda com uma bebida e um cobertor, assistindo aos fogos iluminarem o horizonte da cidade. Meu celular vibrou de novo. Dessa vez era a vovó, a mulher cuja casa sempre foi território neutro. Ela nunca tomava partido, nunca fazia distinções. Até este ano. A mensagem era curta. Eu nunca quis te magoar. Podemos conversar amanhã? Fiquei encarando por um bom tempo. Depois fechei o celular e me recostei, ouvindo a cidade comemorar o Ano Novo. Pela primeira vez em muito tempo, não senti a pressão de consertar tudo. 2 de janeiro. A represa finalmente estourou. Foi minha mãe quem apareceu dessa vez.
Sem aviso. Apenas uma batida na minha porta às 7h30 da manhã. Eu não atendi de imediato. Fiquei do outro lado, sem saber se queria mesmo vê-la. Mas uma parte de mim, talvez a que ainda lembrava dela me abraçando quando passei na faculdade ou fazendo minha sopa preferida quando eu ficava doente, precisava ouvir o que ela tinha a dizer. Abri a porta. Ela parecia cansada, mas velha de alguma forma, como se as festas a tivessem esgotado. A maquiagem borrada e a voz vacilante. Oi. Eu não me movi. Mãe. Ela hesitou, apertando a bolsa contra o peito como se ali estivessem todas as palavras certas. A gente não queria te machucar. Eu não disse nada. Ela deu um passo à frente. Você precisa entender. Cara era da família. A gente só não queria perdê-la também. Então vocês decidiram me perder em vez disso. Ela recuou como se eu tivesse dado um tapa nela. Isso não é justo. É preciso, respondi, calmo, direto. Você me disse para não tornar as coisas constrangedoras. Deu a ela o meu lugar. Deixou ela tomar conta do meu feriado, e nem sequer ligou para saber se eu estava bem. Silêncio. Depois, suavemente. Achei que você precisava de espaço. Eu precisava de apoio, respondi. Mas não percebi que apoio vinha com termos e condições. Ela parecia prestes a chorar, mas eu não sentia aquele velho peso de culpa que costumava vir logo depois. Passei anos me diminuindo para que todos ao meu redor se sentissem confortáveis. Mas não mais. Finalmente, ela disse. Por favor, só diga o que você quer. Olhei para ela, de verdade, e percebi que ela não queria saber como consertar as coisas. Ela queria saber como recuperar o próprio conforto. Eu poderia ter pedido muita coisa. Um pedido de desculpas, uma reunião de família, alguma responsabilização pública. Mas isso teria sido por eles. Eu não estava interessado em dar uma lição. Estava interessado em me reconstruir. Então disse. Não quero nada. Não mais. Ela abriu a boca, depois fechou. Sem roteiro, sem solução rápida. Só a realidade de uma porta pela qual ela não podia mais passar. Dei um passo para trás e fechei a porta com cuidado. Mais tarde naquele dia, recebi um e-mail da administradora do contrato do café. Meu tio havia implorado por uma extensão no contrato. Eu neguei. Depois, finalmente entrei no meu banco e encerrei todas as transferências automáticas para a hipoteca dos meus pais. O último vínculo que restava era a conta empresarial. Uma conta compartilhada que eu tinha aberto anos atrás para ajudar nos investimentos em grupo da família. Eu até tinha esquecido dela, para ser sincero, mas resolvi checar. E foi aí que vi algo que fez meu sangue gelar. 2 meses atrás, quando eu ainda estava com a cara, alguém fez um saque. Um valor alto, quase 5 dígitos, com a descrição preparação de evento. No mesmo dia, cara havia postado sobre uma viagem misteriosa com as meninas. E o nome na autorização? Mamãe. Fiquei encarando aquilo. Depois, peguei o celular, tirei um print e anexei em um novo e-mail. E escrevi. Feliz Ano Novo. Me avise como pretende devolver esse valor antes que eu envolva outra pessoa. Enviei. A resposta veio mais rápido do que imaginei. Menos de 10 minutos depois, recebi uma ligação. Não atendi. Depois outra. E então uma enxurrada de mensagens da minha mãe. Todas variações de não é o que você está pensando, vamos explicar tudo, por favor, não faça nada precipitado, e por fim. Isso vai destruir sua família, Evan. É isso que você quer? Essa me fez rir. Não porque era engraçado, mas pela audácia. Como se eu estivesse segurando a marreta. Como se eles já não tivessem feito a demolição tijolo por tijolo. E agora estavam em pânico porque alguém finalmente notou que a casa não tinha fundação. Eu não respondi. Em vez disso, imprimi o comprovante da transação, destaquei o saque e escrevi uma nota no rodapé. Após análise, esta transação foi não autorizada. A ação formal pendente. Então enviei uma cópia para o departamento de fraudes do banco e coloquei em cópia o gerente da agência que conheço há anos. Nada agressivo. Só um empurrãozinho na direção certa. Eu não estava blefando. Aquele dinheiro estava em meu nome. A conta foi aberta sob meu CNPJ por motivos fiscais. Tecnicamente, minha mãe não tinha acesso legal a ela. Alguém deve ter deixado o login salvo. Talvez a cara, talvez algum primo que teve acesso temporário nas festas do ano passado. Mas isso não importava. O que importava era que aquele dinheiro não era dela. O silêncio que veio depois foi delicioso. Sem mais mensagens. Sem mais áudios carregados de culpa. Só silêncio até 5 de janeiro.
Esse foi o dia em que o pagamento da hipoteca foi recusado. O nome do meu pai ainda constava no empréstimo, mas o valor vinha sendo pago da minha conta empresarial há 2 anos. Silenciosamente, com constância. Porque quando ele ficou doente a família teve orgulho demais para pedir ajuda, eu me ofereci para pagar por trás dos panos, para que ninguém se sentisse envergonhado. Nunca pedi agradecimento. Agora foi o banco que ligou. Não para mim. Para ele. Meu pai não falava comigo desde o término. Nenhuma palavra. Nem sequer um emoji no grupo da família. Mas naquela noite meu telefone tocou. Reconheci o número. Telefone fixo. A casa antiga. A atendi. Evan. A voz dele parecia lixa. Pai. Uma pausa. Longa, pesada. Acabei de sair do telefone com o banco, disse ele. Como se eu não soubesse. Certo, respondi. Provavelmente querem o dinheiro deles. O que você está fazendo? A voz dele era fria. Controlado. Você está tentando nos punir? Não, respondi simplesmente. Só cansei de fingir. Isso é família? Ele soltou o ar bruscamente. Então isso é por causa da cara? Minha mandíbula se contraiu. Isso é por causa de tudo. Você acha que a gente te deve alguma coisa por ter nos ajudado? É isso? Eu acho, disse devagar, que todos vocês ficaram muito confortáveis em tirar de mim sem nunca pensar que um dia teriam que dar algo em troca ou sequer me tratar como uma pessoa. Outro silêncio. Então você está cometendo um erro. Não, falei. Quem cometeu foram vocês. Quando escolheram a cara em vez de mim. Quando a convidaram para o Natal e me disseram para não ser inconveniente. Quando deixaram claro que a única versão de mim que vocês gostavam era a que ficava calado e com a carteira aberta. Esperei ele dizer algo, qualquer coisa, mas ele não disse. Desligou. 3 horas depois, minha prima Geis ligou. Eu ignorei. Depois minha tia. Depois meu irmão de novo. Eles não estavam procurando por mim porque sentiam minha falta. Não estavam ligando porque estavam arrependidos. Estavam ligando porque o sistema estava desmoronando. A hipoteca estava em atraso, o contrato de locação estava vencendo, as contas da empresa estavam sendo sinalizadas, e isso foi antes da verdadeira bomba cair. 7 de janeiro. Recebi uma ligação do proprietário do prédio do café. Aparentemente, meu tio tentou negociar uma renovação de última hora, mas o administrador do imóvel já estava mostrando ponto para novos inquilinos. Encontraram uma rede de padarias local interessada, e o gerente acabou deixando escapar, sem querer, que o motivo pelo qual o atual inquilino, eu, estava se afastando era por causa de uma atividade financeira não autorizada vinculada à empresa. O maior fornecedor do café ouviu o boato. Depois o fiscal da vigilância sanitária, que por acaso era casado com o dono da nova padaria. Isso foi em 10 de janeiro. Já estavam comentando que o café do meu tio poderia estar envolvido em fraude ou sonegação. Não era verdade, pelo menos, não completamente. Mas eu não fiz nada para impedir. Por que eu deveria? Deixei que eles ficassem na névoa por um tempo. Que entendessem como é ser tratado como um incômodo, uma responsabilidade, um problema que os outros limpam depois. E foi aí que a cara finalmente me procurou. Um e-mail longo, confuso. Sem saudação, sem assunto. Apenas um muro de texto. Eu não sabia o que eles estavam fazendo. Sua mãe disse que você estava de acordo com tudo. Ela disse que ainda era nossa família. Eu só queria sentir que pertencia a algum lugar. Eu não queria que nada disso acontecesse. Por favor, acredita em mim. Ela não pediu desculpas pelo dinheiro, nem pelas fotos de Natal, nem pela legenda em casa para as festas. Só uma tentativa suave e triste de me puxar de volta para a mesma teia de manipulação que todos vinham tecendo há anos. Arquivei o e-mail sem responder. Naquela noite, fui até a caixa de correio e encontrei uma carta da minha avó. A caligrafia dela, sempre tão elegante e cuidadosa, estava trêmula. Evan, eu não sei como chegamos até aqui. Não te culpo por se afastar, mas espero que saiba que você sempre foi o meu favorito. Eu só não soube demonstrar quando as coisas ficaram barulhentas. Me desculpa. Fiquei em silêncio. Espero que um dia você volte, mas se não voltar, eu vou entender. Essa carta quase me quebrou, porque eu consegui sentir o peso por trás de cada palavra. O arrependimento, a tristeza. A honestidade que chegou tarde demais. Chorei baixinho, sozinho no meu apartamento. Mas não liguei para ela. Ainda não. Eles ainda não sabiam da última parte. O fundo fiduciário. Quando eu ainda tentava construir um futuro com a cara, comecei a montar um fundo familiar com meu contador.
O plano era usar parte do dinheiro que recebi da minha startup de tecnologia para criar uma rede de segurança geracional. Fundos universitários para os primos. A aposentadoria para os meus pais. Ajuda emergencial para parentes em necessidade. A papelada tinha sido registrada, mas o fundo nunca foi finalizado. O dinheiro ainda era meu, e cada pessoa que me machucou. Todos estavam listados como beneficiários futuros. Até agora. Abri o documento, apaguei cada nome, parei um instante, e digitei um novo. Minha afilhada. A filha bebê da minha prima. A única da família ainda muito pequena para entender o que estava acontecendo. A única que eu conseguia olhar sem sentir rancor. Depois cliquei em salvar. Minutos depois, meu celular acendeu novamente. Minha mãe ligando de novo. Fiquei olhando, com o coração calmo, os dedos imóveis. Deixei tocar até parar. Depois desliguei o celular. Eu sabia o que estava vindo. Dava para sentir como pressão acumulada atrás de uma represa. Já não havia mais nada que eles pudessem manipular, nenhum ângulo para distorcer. As alavancas haviam sido puxadas e a máquina estava quebrando diante dos olhos deles. Na manhã seguinte, abri o notebook e entrei na conta do fundo fiduciário. A conta que um dia representou a promessa de segurança geracional para uma família que nunca me viu como nada além de uma ferramenta. Eu já havia apagado os nomes dos meus pais, do meu tio, do meu irmão, até da Geis, que sempre teve boas intenções, mas nunca levantou a voz por mim. Quando realmente importava, o único nome que mantive foi o da bebê, minha afilhada, filha da minha prima, a única que ainda tinha chance de crescer fora desse ciclo. O resto, estava fora. Então fiz algo que não fazia havia semanas. Me vesti. Não com moletom, não com algo prático. Vesti um terno azul marinho escuro, do tipo que eu usava em reuniões com investidores, em apresentações de startup, quando ainda fingia que meu valor vinha do que eu podia oferecer. Mas dessa vez, não estava usando para impressionar ninguém. Estava usando para entrar na casa dos meus pais com dignidade. Dirigi por 20 minutos até lá sem música, apenas o som dos pneus no asfalto e meus pensamentos se desenrolando como um filme. Quando estacionei na entrada, tudo parecia igual, a mesma casa de 2 andares com cercas mal cuidadas e os mesmos sinos de vento que me irritavam desde o ensino médio. Mas por dentro, eu sabia que tudo era diferente. A porta se abriu antes mesmo de eu bater. Minha mãe estava ali, os olhos inchados, os lábios apertados. Atrás dela, meu pai parado no corredor, braços cruzados, parecendo mais velho do que eu me lembrava. Evan, disse ela baixinho, como se estivéssemos retomando de um dia comum, como se tudo não estivesse desmoronando desde o Natal. Mãe, falei. Podemos conversar? Foi por isso que vim. Ela se afastou e eu entrei, o peso do silêncio pairando entre nós. Fomos para a sala. Mesmo sofá bege, mesmas fotos de família desbotadas, exceto por uma que estava faltando. A foto emoldurada minha e da cara no casamento da minha irmã. Notei o espaço vazio na lareira imediatamente. Talvez tenham tirado por culpa. Talvez a cara tenha pedido. Eu não perguntei. Sentei. Eles não. Eu nem sei por onde começar, disse meu pai, coçando a nuca. Tenta pelo começo, sugeri. Talvez por como vocês acharam que era certo ficar do lado da minha ex-namorada em vez do próprio filho. Minha mãe se encolheu. Não foi assim. Foi exatamente assim, e interrompi. Vocês deram a ela o meu lugar no jantar de Natal. Me disseram para não ser um incômodo. E nem sequer ligaram para saber como eu estava. Mas abraçaram ela na cozinha como se fosse ela quem perdeu tudo. Meu pai abriu a boca, mas eu ergui a mão. Não estou aqui para relembrar tudo, disse. Já falei tudo o que precisava. Vim dizer onde estamos agora. Eles me olharam, de verdade, pela primeira vez em muito tempo. Acho que, enfim, me viram não como o filho que sempre voltava, sempre ajudava, sempre carregava o peso, mas como alguém que finalmente o deixou no chão. Eu saí da hipoteca, disse. O banco já foi avisado. Se quiserem manter a casa, vão ter que renegociar o financiamento por conta própria. A mandíbula do meu pai se contraiu, mas ele não interrompeu. Também dissolvi as contas comerciais conjuntas e retirei o patrocínio do meu CNPJ do contrato do café. Se o tio Mark quiser continuar naquele ponto, vai ter que assinar um novo contrato diretamente com o proprietário e com crédito em nome dele. A voz da minha mãe falhou. Evan, a gente não queria. Eu sei, interrompi. Só não achavam que eu fosse parar. Eles se entreolharam, um pânico silencioso nos olhos. Eu percebi que não estavam preparados para isso. Achavam que as mensagens, os áudios, talvez até a visita da vovó iam me amolecer, que a culpa me desgastaria como sempre. Mas foi tarde demais. E o dinheiro? Continuei. O saque da minha conta do fundo, aquele com a descrição preparação de evento.
Já denunciei ao banco. Se devolverem até o fim do mês, eu retiro a denúncia de fraude. A boca da minha mãe se abriu, atônita. Aquilo foi não autorizado, afirmei. E é ilegal. Ela se sentou, de repente parecendo prestes a desabar. Meu pai permaneceu de pé, rígido e calado. Por que você está fazendo isso? Perguntou ela, com lágrimas escorrendo. Somos sua família. Me inclinei para a frente. Não, respondi. Vocês eram minha obrigação. Por anos se apoiaram em mim. Me usaram. E quando eu precisei de vocês, não de dinheiro, não de favores, só de presença, vocês me deram regras, condições, um aviso para não incomodar. Ela chorava baixinho nas mãos. Meu pai permaneceu imóvel, estoico. Me levantei. Essa será a última vez que vamos nos falar por um tempo, disse. Não porque eu odeio vocês, mas porque estou aprendendo a me amar mais do que temo ficar sozinho. Eles não me impediram quando eu saí. E, pela primeira vez, eu não olhei para trás. Semanas se passaram. Depois, meses. A denúncia de fraude foi resolvida discretamente. O dinheiro foi devolvido integralmente, provavelmente emprestado por algum dos antigos amigos do meu pai. O café fechou no fim de fevereiro, substituído por uma padaria com fachada em tons pastéis e música jazz nas manhãs. Passei por lá uma vez. As janelas estavam iluminadas. O ar cheirava a pão fresco e canela. Parecia um encerramento. A Geis tentou entrar em contato algumas vezes. Uma mensagem aqui, uma foto da sobrinha ali. Respondi uma vez, simplesmente, e espero que ela esteja bem. Ela é a única para quem estou deixando alguma coisa. Nunca respondeu de volta. Meu tio tentou manchar minha imagem por um tempo, me chamou de ingrato, disse que virei as costas para a família, mas ninguém deu ouvidos. O café dele já estava falido muito antes de eu sair. Meu dinheiro só adiou o inevitável. E a cara? Mudou de cidade, ficou noiva de outra pessoa, soube por um amigo em comum que achou que eu me importaria. Não me importei. Ainda tenho a carta da minha avó, no entanto. Emoldurei e pendurei na parede do meu escritório. Não porque tenha feito tudo ficar bem, mas porque me lembrava da única voz na família que tentou, mesmo que tarde demais. Eventualmente, encontrei paz. Não aquela paz barulhenta e vitoriosa, mas a silenciosa, aquela em que você faz o café da manhã no próprio apartamento e não se assusta quando o celular vibra. Aquela em que você constrói algo não porque esperam isso de você, mas porque você quer. E no meu aniversário, o primeiro que passei sozinho em mais de uma década, recebi um único cartão. Sem nome, sem remetente. Apenas uma frase. Você sempre foi o mais forte. Obrigado por finalmente escolher você. Sorri, e pela primeira vez em anos, não foi um sorriso amargo. Foi um sorriso livre.